tarde, você que está conosco pela TV Sete Lagoas, pelo nosso aplicativo Sete Lagoas Play. Boa tarde para você também que está conosco no Facebook e você que está acompanhando a nossa live pelo Instagram. Nós vamos fazer agora um programa especial, como nós já anunciamos durante o dia. Estamos recebendo aqui, já está conosco o prefeito Duílio de Castro. Estamos aguardando a chegada, já vai chegar aqui sem cerimônia nenhuma, vai chegando e vai entrando o Dr. Flávio, que é o responsável, né, pela saúde de Sete Lagoas, secretário de saúde. Nós estamos vivendo um momento muito crítico, né, e ontem foi decretado, fez um decreto, né, com cuidados especiais para Sete Lagoas lidar com essa questão da contaminação do vírus Covid-19, né, que todo mundo conhece como coronavírus. E nós vamos discutir isso e passar as informações para você se inteirar ainda mais, porque ontem nós já tivemos a coletiva, nós já veiculamos ela 3 vezes na TV Sete Lagoas, mas é importante também você ficar atualizado dos fatos. Hoje, por exemplo, nós já temos um caso registrado em Sete Lagoas e isso é muito importante, né? Todos têm que saber que existe, mas não pode gerar pânico, né? A gente já tem aí alguns fake news, algumas pessoas falando sobre essa pessoa que está contaminada, falando que ela esteve nesse lugar ou naquele. Então tem que ter calma nessa hora, né? Porque é dessa forma, unidos com calma, que nós vamos vencer essa doença. Prazer estar recebendo você aqui, Duílio. A gente nunca faz assim ao vivo, né? Mas aqui está, né, como todas as outras emissoras, à disposição para que a gente possa falar sobre esse momento crítico. Bom, para a gente é um prazer estar aqui, né, mais uma vez para poder levar um esclarecimento, levar a verdade, né, já que a rede social, infelizmente, ela leva informações muitas vezes distorcidas, né? Nós estamos soltando boletins diários, né, dessas ações que estão sendo tomadas, né? Nós ontem, domingo, né, ontem, domingo, nós passamos a manhã inteira, até 2 horas da tarde, invadimos a tarde aí, exatamente toda a equipe médica que de alguma maneira faz o controle epidemiológico, né, para tomarmos algumas decisões, né? Dentro dessas decisões, nós resolvemos fazer um decreto, né, decretar algumas proibições, né, em Sete Lagoas, e algumas recomendações que são importantes também. Todos têm acompanhado o mundo, né, e não é diferente, é um vírus que começou há pouco tempo na China, avançou muito no mundo, né, a velocidade de propagação é muito grande, Santiago, e a gente tem que evitar que isso aconteça dentro de Sete Lagoas, né? Nós já tínhamos, até domingo, nós tínhamos aí 12 casos já sendo investigados, acompanhando, nós estamos fazendo um monitoramento desses casos, né? E é lógico que com 12 casos já sendo pesquisados, né, monitorados, nós não tínhamos como a gente não tomar uma... Ontem à noite já era 15. Ontem à noite já era 15 e com uma confirmação, né, já confirmado. Então mostra que esse trabalho que nós fizemos do decreto são muito importantes. Por quê? Porque nós não queremos que aconteça a epidemia, como está acontecendo na Itália, como está acontecendo, né, em outros países, para depois tentar tomar decisão. Aí já é tarde, né, as pessoas na Itália já estão aí com quase 2.000 mortes, né? Ontem eu estava vendo que nas últimas 24 horas foi quase 400 óbitos. Então nós não queremos chegar a esse ponto. Nós queremos, né, fazer esse trabalho preventivo, né, e aliás nós estamos aprendendo, né, com o mundo, né, onde as ações que foram feitas, né, as cidades que foram feitas, as ações preventivas, elas estão passando pelo quadro, né, com um quadro muito mais leve, né, do que as que não fizeram essa prevenção. Então todo esse trabalho que nós estamos fazendo hoje não é de alarmar, não queremos que alarme a população, né, porque isso é importante, né, alarmar, nada que vem todo mundo para a unidade de urgência e emergência, coisas que é uma coisa que não é necessário. Para isso, né, é importante que as pessoas acompanhem os sintomas em casa, né? Quais são esses sintomas, né? Que vem da gripe, né, do corona, né? Ela é a tosse, ela é a febre, ela é a falta de ar, né? A gripe.
Então, quando você tem... A falta de ar parece que é um pouquinho mais... A falta de ar já está no estágio mais avançado da doença. Porque ataca os pulmões. Ataca os pulmões, os brônquios, né? Então, mas é importante, você com a gripe só, é preciso procurar o médico? Não há necessidade, pode cuidar da sua gripe em casa, né? Mesmo que ela for corona, né? Você pode passar, às vezes é uma gripe. Quando ela vem associado, aí nós temos a associação da gripe com a febre, quando ela vem associada à falta de ar, né? Aí sim, é a hora que você buscar a unidade de urgência. Por quê? Porque você talvez vai precisar, né, de um acompanhamento mais de perto, principalmente o respirador, né? Porque é o respirador e às vezes até, né, a intubação ali naquele momento vai ser o mais o tratamento mais rápido e mais eficaz, né? Nós acompanhamos na China, né, que a China ela só começou a melhorar e o tratamento foi dando mais resultado quando ela começou a fazer essa intubação. Então são essas coisas que nós estamos prevendo, que muitas vezes no começo, no domingo, quando nós tomamos a decisão de fazer o decreto e proibir alguns funcionamentos de alguns critérios de funcionamento de escolas, de eventos na cidade, e recomendamos outros, como academia, né, lugares fechados, qualquer que seja o aglomerado de pessoas fechadas, nós estamos, né, evitando, porque a disseminação dessa multiplicação desse vírus, né, ela é muito mais voraz quando você se tem um aglomerado maior, né? Então, as nossas ações foram muito trabalhando no preventivo. Nós não tínhamos ainda nenhum caso confirmado, né? Mas a gente fica muito tranquilo de ter tomado essas decisões, né? E que foram decisões que nós achamos que foram corretas, né? Porque um caso já foi confirmado, nós temos aí mais 15 casos que estão sendo analisados, né? O exame está demorando muito, o exame é feito na FUNED em Belo Horizonte, e devido a casos, né, que estão acontecendo não só em Sete Lagoas, também na capital mineira, né, em Divinópolis, nós tomamos essas decisões e montamos um comitê, uma associação, né, uma comissão, né, de acompanhamento da crise. Essa comissão, né, elas estão fazendo boletins diários, né, monitorando, né, e colocando a população informada disso. Então, de todo o processo que está evoluindo, né, e nós esperamos que a população que estiver querendo esclarecimento, entra no site da prefeitura, ela vai te dar um esclarecimento, ela vai te falar quais são os sintomas, quais são os procedimentos, a unidade que está preparada, né, que a UPA está preparada com equipe médica, enfermeiros, leitos, preparados caso venha ser necessário. Mas é bom esclarecer mais uma vez que muitas vezes esse tratamento é muito mais do isolamento e principalmente da compreensão da população, que muitas vezes ela tem que ficar, né, evitar, né, o contato dela, né, com a população. Então é muito mais ela ficar mais dentro de casa, né, evitar da contaminação, se ela está com alguns sintomas, né, e isso que é importante, essa participação da população. Por mais que nós estamos, né, tomando medidas, né, de precaução, e nós preferimos errar no excesso, né, do que evitar que... Errar na perca de pessoas. Exatamente, né? Nós estamos, né, querendo, exatamente, nós trabalhamos com daqueles países, aquelas cidades que trabalharam no preventivo. E isso é que nós estamos fazendo e esperamos, né, que isso possa passar aqui, que nós ficaremos muito felizes, né, de passar esse pico da doença com mais tranquilidade, sem acontecer o que está acontecendo em alguns países aí, algumas cidades, né? Hoje nós já tivemos a confirmação de um óbito, né, na cidade de São Paulo, né? Então isso tudo leva a gente a fazer um trabalho, um acompanhamento mais de perto, Santiago, para evitar que isso venha acontecer e virar uma epidemia, porque não é de Sete Lagoas, né? Nenhuma cidade do nosso país e nenhuma cidade do mundo, nenhuma, está preparada para uma epidemia de corona, principalmente
se precisar, né, da respiração mecânica, né, precisar, né, de entubar as pessoas. Nenhum país do mundo está preparado. Até para uma quantidade de equipamentos são poucos, né? O número de equipamentos são poucos. Então nós temos que evitar que ele, né, chegue lá a necessidade do equipamento. E é isso que nós estamos fazendo. Eu quero fazer um registro também aqui. O Dr. Flávio já chegou, nós ouvimos uns barulhos aí, ele já chegou. Registrar que essa entrevista também vai ser veiculada na TV Com BR, né, canal 28 da Sky e também da Oi TV e da Embratel, também, se não me engano, 365. Então nós estamos falando para todo o país. Nós queremos registrar algumas coisas aqui que é muito importante, porque não importa onde que você esteja, nós estamos falando de Sete Lagoas, que é uma cidade que está saindo na frente, tentando evitar com que o vírus se espalhe. A gente espera que as outras cidades também tomem, né, essa atitude. Né? Nós temos aqui uma comissão que foi formada e essa comissão ela está trabalhando praticamente 24 horas para segurar que o vírus não acelere o processo dele. Né? Nós já temos casos registrados, né, por exemplo, de pessoas contaminadas de ontem, né, em Nova Lima, também em Belo Horizonte e Sete Lagoas. Então, a coisa começa a acontecer realmente aqui no estado de Minas Gerais. E eu, principalmente, tenho feito um estudo muito grande, tenho conversado com pessoas fora do país, tenho conversado com pessoas... Olha para você ver, eu tenho conversado com psicólogos, eu tenho conversado com jornalistas, tenho conversado até com os ufólogos, né, para tentar entender esse momento, entender o que está acontecendo. E nós temos um problema muito sério, né, que é a internet. Ela é muito boa, mas também tem muita coisa nela que não é boa. Então você tem que ficar ligado. Essa ideia de que o vírus foi inventado, essa ideia de que já existe vacina, essa ideia de que já existe remédio, né, você tem que descartar essas coisas e se preocupar primeiramente em não ser contaminado, você e os seus familiares, as pessoas que estão em volta de você. Por isso é importante o isolamento, é importante que as pessoas deixem de circular, né? O máximo que você deixar de circular, porque assim, se você estiver num grupo de pessoas onde não tem o vírus, você não pode ser infectado. E eu vou aproveitar que o Dr. Flávio já chegou aqui para você entender a importância disso que eu estou falando. Dr. Flávio, prazer estar recebendo o senhor aqui. Eu queria que o senhor falasse a proporção de contaminação entre grupos de pessoas. Como é que está no momento? Bom, boa tarde, Santiago. Obrigado pela oportunidade. A grande questão do coronavírus é que já tomou uma proporção incontrolável no mundo inteiro, né? E com um perfil de infectividade grande. Existem até, você falou aí de informações na internet, a gente vê aí outras doenças que têm maior poder, mas nós estamos vivendo num quadro de pandemia. Então a gente entende que essa é a grande questão que a gente precisa cuidar, né? O corona, ele tem uma capacidade de transmissibilidade de 1 para 3 pessoas. Então, o dobro do que seria, praticamente o dobro que seria do H1N1. E aí a gente tem uma condição específica na questão do quadro de evolução para alguns grupos, que traz uma preocupação muito, porque tem demonstrado em todos os países a dificuldade da capacidade de absorver e de suprir essa necessidade de assistência. A questão principal é a assistência ventilatória, os quadros de insuficiência respiratória que ele desenvolve. E principalmente nos grupos de idosos, né, tem uma taxa de mortalidade importante, acima de 15%, nos grupos acima de 80 anos principalmente. Então é preciso bloquear a circulação do vírus nesse primeiro momento. A gente percebe, a gente identifica que nos países que não tiveram esse cuidado, a doença teve um pico de início, né, de propagação muito forte, que o que fez essa evolução perder o controle.
Países que conseguiram segurar esse início tiveram melhor resposta. E a grande questão é que a gente só consegue fazer isso diminuindo a circulação de pessoas. Então é fundamental, quando a gente insiste nessa questão, fechamento de escola, fechamento de unidades diversas aí, de estruturas comerciais, né, eventos religiosos, culturais, esportivos, é justamente para impedir ou diminuir, minimizar essa circulação, porque essa é a estratégia fundamental, tendo em vista que a gente não tem um tratamento, uma vacina, não tem um tratamento adequado ainda. Pode surgir? Pode. Tem gente pesquisando? Tem. Mas a gente não tem efetivamente nada que nos garanta essa solução imediata. Então, o que nos preocupa é o que a gente tem visto, né, dentro dos informativos reais aí, a Itália aí perdendo 370 pessoas em 24 horas. É assustador. É assustador. Ontem foi isso. 24 horas. 600? A informação que a gente teve que 368 pessoas em 24 horas. Isso é assustador. Teve um outro dia, parece que 350, em torno de 350. Sexta-feira tinha 580 pessoas entubadas, né, em ventilação mecânica. Então é grave, é preocupante, porque não existe estrutura no mundo capaz de suportar. A gente estava numa entrevista na Rádio Dourado e tinha um monitor lá de televisão, eu vendo as manchetes, Trump fechando os Estados Unidos, a Europa está fechada. Então você imagina de países que têm toda essa capacidade, todo esse recurso, países de primeiro mundo, estão sofrendo com isso. Então a única estratégia possível para nós é tomarmos atitudes que realmente permitam uma melhor resposta posterior. Então a gente só vai conseguir isso diminuindo a circulação de pessoas. Isso é fundamental. Mesmo antes da gente emitir esse decreto, a gente já estava discutindo, já tinha um comitê formado, decidindo o momento adequado para tomar as atitudes, e a gente vem discutindo ponto a ponto, diariamente. Inclusive hoje a gente já mudou um pouco. Né? Hoje é outra já mudou, porque é muito dinâmico. A gente tomou decisões e aí a gente analisa a resposta que a gente teve com essas decisões. Também vem decisões externas também que nos influenciam. Logicamente, tudo que a gente formatou foi obedecendo recomendações técnicas de sociedades científicas, e essas informações vêm periodicamente para a gente, e vieram novas hoje, e a gente está trabalhando em cima dessas recomendações, porque é isso que nos garante um respaldo de conduta. Se a gente vai ter um desfecho melhor ou pior, só o tempo vai dizer. Se o comportamento da doença vai ser melhor ou pior do que outros países, também é o tempo que vai dizer. Mas o que a gente não pode é pecar com os erros que os outros cometeram. E a gente tem que tentar entender os acertos também que outros cometeram para a gente seguir. E é essa medida que a gente tem que tomar aqui. Agora a população, né, o papel não resolve nada. O que vai resolver é a atitude das pessoas. Né? E a gente... até mesmo aqueles que já estão sob vigília nossa, os suspeitos, a gente não tem como aprisioná-los. Nós temos que vigiá-los, a gente, né, entra sempre em contato, monitora, até por uma questão não só de vigília, mas também de assistência. Mas até isso nós temos dificuldade. Nós temos relatos no país inteiro de pessoas monitoradas que saem, vão embora, vai para outros lugares, viajam, disseminam o vírus, e não tem uma responsabilidade nesse sentido. E nós precisamos batalhar essa ideia, né? Reforçar o fluxo de atendimento. Imagino até que o prefeito já deve ter falado nisso aqui, mas é importante eu falar de novo, o fluxo de atendimento que é determinado por uma comissão, não é inventado, é uma coisa que é programada, inclusive que está sendo seguido no mundo inteiro, justamente entendendo que 80% das pessoas têm uma apresentação leve da doença. Então 80% pode ficar sim em casa, deve ficar em casa para não circular o vírus, porque às vezes a pessoa tem uma condição de saúde boa e ela manifesta de uma forma mais leve, mas ela é capaz de transmitir para uma pessoa que talvez não tenha a mesma condição de saúde.
que a pessoa tem. Então é nesse momento que o vírus circula e às vezes toma uma gravidade, uma proporção que a gente perde o controle. Então é importante que, sabendo que 80% tem casos leves, 80% provavelmente vai poder ficar em casa, 20% vão precisar procurar assistência médica realmente, e desses 3 a 5% vão precisar de suporte ventilatório, né? E aí sim tem esse quadro grave que nós estamos vendo aí, que insuficiente em termos de assistência, e é isso que nós estamos tentando organizar, e nós não trabalhamos só com a cidade de Sete Lagoas, nós somos referência para os 35 municípios e estamos em constante comunicação com eles, alinhando as ações. O decreto de ontem foi divulgado para eles imediatamente, assim que saiu aqui eu já prontifiquei e disponibilizei para que eles pudessem, inclusive, alguns inclusive copiaram, justamente para que a gente tenha ações alinhadas e que nos permitam ter uma condição melhor de resolutividade. Muito bem. A gente está passando aqui por um momento de ajuste aqui na nossa live do Instagram, mas, doutor Flávio, o senhor tem a idade da pessoa de Sete Lagoas que Sim. pode revelar ou não? Posso, não, mas eu não posso revelar só nomes. É uma mulher de 44 anos. Ah, tá. Uma mulher de 44 anos. Ela está numa forma leve, com isolamento, né? Não é uma pessoa que está hospitalizada. Eu queria entender assim, ela fez o exame e voltou para casa. Está em casa. Ela procurou um atendimento, houve uma suspeita do médico, né? E aí, suspeitando, a gente faz a coleta, recomenda o isolamento, considerando que ela tem um quadro respiratório leve, e vai monitorando, vendo como que ela vai responder, reagir, e ela precisa ficar no isolamento, né? E respondendo bem, ok, ela pode sair desse isolamento. Mas eu preciso entender uma coisa. Ela fez o exame e voltou para casa. Sim, com a recomendação de ficar em casa. Mas ela em casa ela teve contato com os familiares? Possivelmente. Então, essa é a questão. Então nós poderemos ter outras pessoas próximas a ela infectadas. É possível. Que está sendo acompanhado, essas pessoas... Estão sendo acompanhados, já isolados. São isolados também, estamos acompanhando. Esse comitê especial da crise, ele está acompanhando caso a caso. O caso dela, né, que teve contato, sim, mas todas as pessoas que tiveram contato já está sendo analisados também, está sendo... Essa é a grande questão, né? Porque até que se identificou, você já começa a visualizar o que pode ter sido um deslocamento de uma pessoa dessa, por onde ela andou, o que pode ter acontecido. Né? Quando eu te conto uma história dessa, você começa a enxergar de uma outra maneira. Até então, desde que a gente emitiu o decreto, muita gente não tem nenhum caso registrado. Né? A gente sabia que esses casos eram possíveis e a gente não conseguia, muitas vezes as pessoas não conseguiam visualizar isso. Hoje, quando eu falo para você que tem um caso positivo, aí você já tem uma outra visão, você já começa a imaginar qual foi a rota dessa pessoa. Hoje saiu um boato aí até que essa pessoa frequentou alguns lugares públicos aí. Justamente. Então a gente não tem essa informação, mas assim, não podemos referendar isso como verdadeiro, mas porque se foi também, não foi dentro da nossa vigília, foi uma coisa que é extraoficial, e eu imagino até que seja um boato, porque as pessoas não sabem quem é essa pessoa. Entendi. Então, não tem como ninguém falar nada sobre essa pessoa, porque as pessoas não sabem quem é ela. Sim. No geral. Né? A gente tem um sigilo, né? Um dado epidemiológico registrado dentro da secretaria, com o comitê que acompanha. Mas existe alguém que sabe, que tem o cadastro, as fichas dela, mas nem eu sei o nome exato da pessoa. A gente tem alguns dados, mas a gente não sabe, por uma questão de sigilo mesmo. A gente preserva até para não ter nenhuma divulgação não devida de nomes, inclusive. Certo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, porque a gente tem que tomar uma água também, né? Tem que se hidratar.
Vamos continuar já falando ainda mais sobre esse decreto, e a gente quer dar algumas dicas importantes, né, para a nossa sociedade sete-lagoana e também as cidades vizinhas, para que a gente consiga vencer esse vírus. Na verdade, isso é uma guerra, né? A gente quer vencer essa guerra e passar por ela de uma forma que você fique em casa, mesmo que seja um pouco entediante, né? Mas que você fique em casa e depois você ainda vai dar risada sobre isso, tá bom? Vamos fazer um pequeno intervalo, já nós voltamos. Nossa entrevista em caráter especial com o prefeito do Indicácio e também com o Flávio, que é secretário de Saúde de Sete Lagoas. Nosso tema aqui é o coronavírus e o decreto que a Prefeitura de Sete Lagoas instituiu ontem e já está valendo. Hoje, por exemplo, nós não temos mais aulas nas escolas de Sete Lagoas, nem municipal, nem estadual e também nem federal, né? Prefeito, vamos pontuar para quem está nos assistindo os principais pontos do decreto e o objetivo principal dele, pelo que eu entendi, que as pessoas fiquem em casa e não circulem. Tá. É bom as pessoas entenderem, né? Primeira conta, o decreto ele é muito amplo, né? E não foi feito por mim. O decreto foi feito por uma equipe técnica, né? Meu secretário é médico, né? O diretor do hospital, né? O Dr. Tiago Melo é médico, né? A equipe toda de saúde nossa são equipe formadas, enfermeiros, outros médicos, farmacêuticos. Na verdade, nós temos uma equipe que nós... O próprio Ministério Público. O próprio Ministério Público que participou também. Essa discussão que começou, né, numa reunião de emergência mesmo no domingo, que nós entendíamos a importância disso, que chegou, né, ao finalmente da gente fazer um decreto. Né? Um decreto que, é lógico, que a gente colocou algumas restrições, né? Restrições como o cancelamento das aulas por 15 dias. Por que isso, o cancelamento das aulas? Porque são mais de 50 mil alunos que vão deixar de alguma maneira de circular na cidade, que pode ser, né, um agente transmissor. Quando nós tiramos ela da sala de aula, também nós tiramos muitas delas de circular nos ônibus também, que também é outro agente transmissor por ser um ambiente fechado. Nós queremos que o ônibus não pare de andar, que as pessoas precisam de trabalhar, mas também que ele vai mais vazio, não vem superlotado. Outras ações que nós tomamos, suspendemos, né, as visitas no hospital municipal. Importante, a pessoa está ali debilitada, às vezes está com a imunidade baixa, né? Então deixamos as visitas somente para as pessoas idosas e crianças, né? Então nós suspendemos eventos nas cidades, né? Eventos estão proibidos, né, pelo menos para os próximos 15 dias. Então nós estamos restringindo, mas nós também estamos recomendando, né, algumas atividades, como o caso de academias, né, cinemas, né, eventos que de alguma maneira tenha aglomeração de pessoas, né, nós estamos recomendando. E a gente tem visto que a resposta da sociedade, as academias, a maioria estão fechando, né, algumas escolas particulares, né, esperamos que todas cumpram o decreto, porque nós queremos totalmente, 15 dias totalmente fechadas as escolas, né, estaduais, e a gente viu que as nossas atitudes, né, o próprio Estado, que no princípio tinha mandado a paralisação só do dia 18 até o dia 22, nós fizemos, né, 15 dias, o Estado também entendeu e prorrogou isso até o dia 30 também. Então acho que essas recomendações servem para todas as pessoas, não precisa só aquilo que está no decreto. A ideia do decreto, né, a finalidade, o objetivo do decreto é evitar a aglomeração, a circulação das pessoas. Que às vezes pode ser, às vezes vai fazer uma reunião dentro de casa, às vezes vai fazer uma reunião, às vezes no supermercado, ir no supermercado lá, não precisa de horário de pico, está precisando de alguma coisa. Não é isso, não é virar
nós não queremos fazer um terrorismo na cidade, na verdade, e nem há necessidade disso. Nós queremos é que a conscientização da população, né, que é um vírus que multiplica muito rápido, né? Outro dia estava na China, né, de repente uma semana depois estava na Europa, nos Estados Unidos, já está no Brasil, já está em Sete Lagoas. Então nós sabemos que ele está circulando, né? Então nós precisamos que essa circulação, né, ela acabe no momento que nós tiramos o principal, que é o agente propagador, né? Nós precisamos de que as pessoas, né, não tenham o vírus para propagar. Isso requer um tempo, né, de acompanhamento para que esse comitê de acompanhamento da crise possa, né, que está sendo avaliado dia a dia, possa ter tranquilidade, né, para chegar e, às vezes, muitas vezes, né, mudar ou para mais rígido ou menos rígido, né, essa crise, essa evolução da doença, né, do coronavírus. Então, assim, eu queria que as pessoas que tiver oportunidade, está publicado, está no site, né, os comércios, né, os promotores de eventos, né, todos que pudessem entrar lá e conhecer o decreto, né, para que nós possamos unir forças com a sociedade, né, e é lógico que nós possamos evitar que o mal aconteça dentro de Sete Lagoas, né. É um vírus, como já disse, e podemos ver alguns países que estão pagando caro por não estar fazendo o que nós estamos fazendo aqui, que é fazer ações preventivas. Para quê? Para não haver, né, a gente não ter, né, não perder nenhum ente querido, que eu acho que é o mais importante, né? Vai haver algumas dificuldades, algumas adversidades, né? Nós sabemos disso, né? Mas não estaríamos tomando, né, decisões como essa se não tivesse um risco, né, para a sociedade. Já imaginou uma epidemia dessa dentro de Sete Lagoas? Só para você ter uma ideia, é importante deixar bem claro que nós só temos, né, se juntar as unidades de saúde pública, né, com a da privada, nós só temos 36 leitos de UTI dentro de Sete Lagoas. Quer dizer, 36 você teria condição de atender 36 pessoas. Exatamente. Se precisar... E aquele aparelho respiratório tem quantos? 36. Esses respiradores que chamam... Dizem que ele custa R$19 mil, é isso? Na verdade, a estruturação do aparelho dessa não é só respirador. Tem monitores e tem toda uma estrutura física. É um leito de UTI. Né? Então, resumindo, nós temos 36 leitos com capacidade. Respirador capacitado. Se a gente tiver de uma hora para outra de um caso, aí depois passa para 6, depois para 12, depois para 24, depois para 36, nós já chegamos em todos os leitos. E aí eu acredito que a disseminação é mais rápida do que a cura, né? Capacidade de instalação e de tratamento é o que está acontecendo nos outros países. E aí depois disso nós não teríamos mais os leitos. Então, a Itália hoje está tomando a decisão de não investir em maiores de 80 anos. Olha o quadro, olha a condição. O tempo de permanência de uma pessoa num respirador é 3 semanas, em média. Então, entrou, segura aquele leito. A pessoa que entra naquele leito segura por 3 semanas, em média, aquele leito. E é muito complicado. Existem algumas estratégias possíveis para tentar melhorar mais essa condição. A gente vai ter que fazer uma administração, uma gestão dos leitos na região, já que também a gente atenderá a região. É bom que se diga isso. Nós somos responsáveis pelo atendimento de 35 cidades. Então, a gente vai ter que organizar esse fluxo, muitas vezes tirando alguns atendimentos daqui, para trazer todo o atendimento do corona para cá. E sendo um serviço especializado e que requer toda uma estruturação, é importante concentrar o fluxo. E isso aí nós estamos discutindo entre os gestores. Nós temos um grupo de discussão, a gente sempre encontra, agora a gente não pode mais encontrar ao vivo, então a gente encontra virtualmente e discute, a gente tem discutido dinamicamente essas questões e vamos ver até onde nós vamos chegar com isso, em que nível que vai estar
e que nível vai ser preciso agir. Existem algumas estratégias para aumento de leito que outros países adotaram, inclusive nós não vamos deixar de tentar também. A grande questão é que, diferentemente de outros países, nós vivemos outras endemias simultâneas, né? Nós vamos ter a dengue aí atrapalhando também esse fluxo, o H1N1 não deixa de existir, e é preocupante porque para absorver toda essa demanda a gente tem que tentar diminuir o impacto desse primeiro fluxo de circulação, porque aí você diminui, você achata esse pico de início da doença, que a gente chama de pico epidêmico. Então é só assim que você minimiza esses efeitos posteriormente. A ideia é essa, a estratégia é essa, o objetivo que a gente tem discutido e adotado desde muito antes até do decreto, a gente já estava acompanhando, essa comissão já estava montada e pensando no momento certo de agir. Doutor Flávio, explica para o nosso telespectador a situação seguinte: os quadros, né? Por exemplo, tem uma pessoa que está com a gripe em casa, está leve, está se cuidando, né? Ela deve estar se cuidando com o medicamento normal que o farmacêutico, que o médico passou para ela, como é de costume, até o brasileiro ele é quase que um médico também, né? E a situação da outra pessoa que se agravou um pouco, foi, né, registrado que ele está, né? E aí ele passa a ser cuidado pelo sistema de saúde. Sim. Esse cidadão, ele teria qual cuidado? Já existe um protocolo de atendimento, de remédios a ser usados para que ele se recupere? A questão desse tratamento é o suporte ventilatório. Essa doença leva, nos casos que são os casos graves, que respondem por 20% desse quadro, vai requerer uma internação muitas vezes com suporte leve, mas em 3 a 5%, um suporte mais complexo. Aí sim entra o respirador, com monitorização e tudo. Mas o tratamento é o que a gente chama de suportivo. Não existem medicações disponíveis. Toda vez que entra uma doença nova, uma virose nova, e o coronavírus é um quadro, é uma entidade que não tem ainda um tratamento definido, todo mundo começa a tentar usar aquilo que já é prescrito em outras situações. Já se tentou esquemas terapêuticos que são usados em outras doenças, contra a AIDS, contra H1N1, né? Mas nenhum ainda se mostrou eficiente. Então nenhum com uma eficácia, uma condição que permita uma indicação para poder fazer um tratamento. Então dar o suporte e ver a resposta do organismo. Essa é a questão. Só para entender a doença, ela ataca o que na pessoa? Pulmão. É um quadro que leva a uma insuficiência respiratória. Então ele ataca o pulmão da pessoa, a pessoa não consegue respirar mais e aí ela... essa evolução, como eu te disse, 80% fica bem tranquilo, como se fosse um quadro gripal comum e bem limitado. E 20% são quadros mais graves. Lógico que entra aí também aquilo que a pessoa já tem de base. O paciente mais novo, sem doenças, sem comorbidades, que a gente fala, são em outras doenças associadas, ele tem uma capacidade de responder naturalmente melhor. Pacientes que têm uma baixa de imunidade, que são tabagistas, né, em seus diversos graus de tabagismo, logicamente o pulmão não vai responder tão adequadamente. Doenças respiratórias, doenças autoimunes, né, lúpus, uma febre reumática, doenças que levam a uma imunidade mais baixa. Então tudo isso transcorrendo com um outro problema, logicamente dá uma menor condição de resposta para o paciente. É isso que faz às vezes uma evolução indesejável. Nós estamos praticamente com uma campanha para as pessoas se cuidarem da dengue, né? E na campanha da dengue a gente pede para as pessoas cuidarem do seu quintal, da sua casa, né? Ver ali se tem proliferação. Nesse sentido, há uma preocupação também de pessoas que podem
pegar as duas doenças, porque de repente pode ser uma paulada, né? Com certeza. É onde a gente está justamente solicitando que as pessoas tenham um pouco de cuidado, porque às vezes você vai fazer um atendimento que você prevê como necessário, às vezes não é, e você pega outra doença lá no momento ali no hospital. Você está indo para um ambiente altamente infeccioso, né? O hospital tem essa prerrogativa. Então, a gente tem essa preocupação desses cuidados. Você falou aí da dengue, tem H1N1 aí também, nada impede de cursar, né, simultaneamente. Outras doenças possíveis também, nada impede. E é essa questão que traz uma pior, uma gravidade para o enfrentamento do quadro. Agora, pessoas muito importantes nesse processo são os profissionais da saúde. Existe uma equipe, vocês estão treinando ela, e também eu queria que você fizesse um comentário sobre a importância da pessoa que sentiu o sintoma de gripe, ou que seja parecido, uma coisa mais forte, não ir lá no hospital municipal, não ir no Exato. postal, para não contaminar as pessoas que estão ali. A gente tem que criar um fluxo, como eu disse, esse tipo de enfrentamento exige um fluxo. Então, é preciso ter uma referência, e no caso nosso é a UPA, pela estrutura que a UPA tem, né, para poder direcionar esses quadros. Então nós temos os profissionais, as equipes montadas, nós aumentamos, inclusive, nós estamos aumentando a equipe médica lá, de assistência. É lógico que o treinamento está sendo feito em toda a rede, porque aí a gente precisa de uma orientação de todos os profissionais, existe uma equipe trabalhando nesse sentido, né, reunida, de todas as unidades, inclusive, e nós estamos com algumas ideias aí de implementação de serviço. O prefeito ainda não está nem sabendo não, mas durante a primeira entrevista de hoje, que foi lá na Rádio Santana, um colega sugeriu, a gente começou a fomentar a ideia de criar um plantão da infectologia. Foi muito bem aceito pela equipe, é uma orientação justamente para de repente criar um canal virtual até, para que a pessoa receba essa orientação e diminua um pouco dessa ansiedade. Eu vou te falar uma coisa que aconteceu comigo ontem. Uhum. E eu até ia ligar para sugerir, mas eu não tinha seu telefone, porque eu passei por um problema recente com o celular e eu liguei na operadora. Então eles têm um canal que você entra lá e manda as perguntas, e as perguntas são automáticas. Sim. Né? É meio chato, mas as respostas estão lá. Toda vez que você pergunta, ele responde, né? Talvez aqui, se fosse melhor, você ter um número de pessoas atendendo, mas você tendo hoje, por exemplo, um número de WhatsApp que a pessoa está se sentindo, porque o que acontece é o seguinte: todo mundo tem medo, né? Isso é normal, todo mundo tem medo, e todo mundo às vezes chega um horário que ele se sente num desespero. Por exemplo, vamos supor que seja quase meia-noite, a pessoa está sem saber como que ela vai fazer para sair, mas ela está com uma febre ali. Santiago, nós temos duas epidemias. Seria interessante esse canal para a pessoa: estou sentindo assim assado. Né? Uma recomendação. Não, mas isso está acontecendo na UPA. Nós temos duas epidemias, a do corona e a do pânico, né? Então nós temos que tentar bloquear um pouco desse pânico, e a estratégia justamente, esse início, por exemplo, quando eu te falei que o decreto mudou de ontem para hoje, justamente a gente sentiu nas unidades, depois da notícia do primeiro infectado, o fluxo aumentou exageradamente. E é lógico, a saúde não pode parar. Quando a gente orienta que tudo pare, só tem um profissional que não para, é o profissional da saúde. Um serviço que não para, é o serviço da saúde. Pelo contrário, está trabalhando mais. Geralmente então, a imprensa também fica... Sim, mas a grande questão é que, como a gente identificou essa demanda, a gente está aprendendo também a lidar com isso, é importante, não tem nada pronto. E os exemplos lá de fora, né, cada um tem a sua capacidade, a gente está formatando os nossos aqui. A gente entendeu por bem, né, no primeiro momento, suspender atendimentos eletivos, atendimentos programados, e aí diz respeito a consultas, exames e até mesmo cirurgias, inclusive com indicação das sociedades envolvidas. Os profissionais estão preocupados com isso.
E nós vamos tentar fazer um canal, vamos ver como é que isso vai funcionar, é uma ideia que está surgindo, não sei nem se tem no Brasil, talvez seria até uma coisa pioneira também, de orientação técnica por mídia, inclusive, por telefone, justamente para diminuir e reorganizar esse fluxo. Fazer a pessoa circular menos, esse é o objetivo, essa é a importância da estratégia. Eu vou dar uma informação, existe um aplicativo que chama ADA, A-D-A, né? Ele é o seguinte, você não pode colocar ele como médico, né? Porque ele não é um médico. Não, nós queremos um médico atendendo. Mas ele é o seguinte, qualquer problema que você tiver, você vai escrevendo, vai te perguntando, mas nesse momento isso até não chegar serve, num ponto. já. Pois é, mas eu estou querendo dizer que isso é uma coisa que parte de princípio para um trabalho. Sim, né? sim. As pessoas poderem a ter gente quer criar um canal. Seria um call center de pessoas atendendo. Exato. Mas nós precisamos que esse call center, esse número, seja o número da Tem que UPA. ser de Porque nós temos equipe preparada para isso, né? Não vai ser o número da UPA. Não da UPA, não. Nós temos um número separado, específico, para exatamente nós vamos formatar. formatar, nós estamos estruturando, já tem gente pensando aqui, eu também já estou pensando nesse meio tempo aqui, para a gente poder melhorar esse fluxo. Ao mesmo tempo, até pensando nessa circulação e no acúmulo que a gente viu na Cismicel, nos ESFs, no centro de saúde, nós vimos um acúmulo de pessoas que estão ali às vezes para consultas que poderiam esperar. Então, talvez é o momento da gente segurar isso aí durante 15 dias, justamente para diminuir esse fluxo, diminuir esse... Fazer, quem sabe, uma triagem na solicitação da consulta. Exatamente. Aqui, Santiago, voltando lá atrás, quando você falou de dengue, e é muito importante a população participar disso, nós tivemos um período muito grande chuvoso. Nós tivemos 4 meses de chuvas intensas, né? Não foi só em Sete Lagoas, né? Foi no estado inteiro. E quem acompanhou sabe disso, né? Nossos reservatórios de Três Marias bateu o recorde histórico. Né? E nós estamos fazendo um trabalho de manutenção na cidade, né? Nós estamos limpando as áreas, né, as áreas grandes, as áreas públicas, e é importante que a população entre também nessa onda de limpar a sua casa. Nós temos hoje aproximadamente 150 agentes que visitam a sua casa, que te orientam, né, para olhar as caixas d'água, para olhar as calhas, para olhar os vasos onde que tem, pode ter ali um reprodutor do mosquito da dengue. Por que nós estamos falando isso? Também é um outro fator preocupante. Nós estamos hoje pesquisando de aproximadamente já quase 1.400 casos de dengue em Sete Lagoas, com quase 400 já comprovados. Isso quer dizer que não é só Sete Lagoas, na verdade isso quer dizer que nós, o estado de Minas Gerais, né, com esse excesso de chuva, esse período longo de chuva, intercalando aí 1, 2 dias de sol, né, nós temos uma possibilidade muito grande, né, de termos uma dengue muito maior. Epidemia de dengue. Não, talvez não seja uma epidemia, esperamos que não seja epidemia, nós estamos já trabalhando. Se vocês olharem, nós estamos fazendo nosso trabalho já de limpeza da cidade, nós estamos fazendo todo esse trabalho. Mas é importante que a população entre nisso também, porque a dengue, né, quem já teve sabe que ela baixa a imunidade, as plaquetas, né, e a pessoa fica mais suscetível, mais fraca de às vezes pegar o corona. E isso é importante que esse trabalho seja em conjunto, né? Nós estamos fazendo um trabalho, né, da saúde pública, fazendo treinamentos com nossos agentes, os técnicos de enfermagem, enfermeiros, né, os médicos, está todo mundo já sendo preparado, orientando o secretário de saúde de toda a região. E estamos fazendo paralelamente uma manutenção na cidade, mais um mutirão na cidade, para poder limpar e fazer essa limpeza das áreas públicas. Quer dizer, né, nós temos um decreto que né, de certa forma todo mundo vai ficar em casa, mas o trabalho da prefeitura não para. O trabalho continua. E continua mais forte, né? Isso é que é importante. A saúde está trabalhando muito mais, a obra está trabalhando muito mais, a limpeza pública muito mais, né? Isso não para, até que nós precisamos de fazer isso na cidade, aproveitar agora. É uma questão de civismo também, né? É uma questão de civismo. Consciência, né? Então Exatamente. É isso que nós esperamos, a participação da sociedade, que ela nos ajude. Só para você ter uma ideia, é importante esse dado, nós temos mais de 80 mil casas, nós temos mais de 80 mil residências, hein? Para a gente poder tentar limpar.
né, as nossas residências, se não tiver a participação da sociedade, é humanamente impossível que as pessoas nos digam assim, a responsabilidade é da prefeitura, a responsabilidade é de fulano. Então, agora nós estamos falando, né, de uma guerra, nós estamos numa guerra contra uma pandemia no mundo. Então, essa guerra, se não tiver a participação de cada um de vocês, né, para nos ajudarem, né, e principalmente, né, que nos ajude até a não afogar muito o sistema de saúde. Nós estamos preparados, estamos trabalhando para deixar leitos, equipe pronta, mas não adianta ir sobrecarregar o sistema, porque vai muito mais atrapalhar do que ajudar. Por isso nós estamos esclarecendo, né, para você, população, para você que não conhece ainda os sintomas, né, que é necessário que você esteja, né, não só como um sintoma. Às vezes você está tossindo, não há necessidade, você toma um xarope, né, se você está com a febre, só uma febre, às vezes é uma febre de uma infecção pequena, alguma coisa normal. Agora, se você tiver associado... Mas eu queria que você explicasse, doutor Flávio, esse período aí, né? Quantos dias que essa pessoa vem com essa gripezinha que ela pode ir segurando sem se preocupar? Porque tem em geral, essa transmissibilidade inicial... Não, eu digo a gripe que a pessoa tem, para ela ficar tranquila, para não ser preciso dela ir fazer um exame. Vamos supor, seria 2 dias, 5 dias, ou não tem isso? Deixa eu te explicar. A transmissibilidade da doença, a fase inicial, é de 3 a 4 dias da manifestação. Agora, esse é o período que a gente pode entender como possibilidade de evolução para pior ou para melhor. E aí o quadro de falta de ar, né, que a gente chama da dispneia, que é a falta de ar. Entre 3 ou 4 dias. Mas o que vai determinar é o que ela está sentindo. Febre alta e falta de ar são os principais sintomas que vão fazê-la procurar o atendimento. Está gripada, está com sintoma leve, fica em casa. Melhor coisa que a pessoa faça. Até para não aumentar a carga viral, a exposição dela, disseminação e exposição a outros agentes e ao próprio coronavírus também, numa forma mais grave. Então, o que é importante a gente frisar é isso. Só porque tem o corona vai ter que fazer o exame, vai ter... Nem sempre, às vezes a pessoa tem um quadro leve e vai passar por aquilo. Muito importante isso, gente. Às vezes você está contaminado e você nem precisa de fazer o exame se você estiver bem. O que você tem que fazer é se isolar. Hoje a gente tem um cuidado de fazer em todos, do ponto de vista epidemiológico, é importante. Vai chegar um momento, e isso todos os países passaram, que o nível de infestação era tão grande que não seria possível fazer em 100% das pessoas. Mas sabendo que 80% das pessoas têm uma forma leve, ela vai ficar naquela condição. Hoje nós fazemos. Se você tiver uma forma leve, do ponto de vista epidemiológico, é importante rastrear, é importante seguir. É lógico que eu vou fazer, mas monitorado pela assistência, né, assistência médica, tudo. Mas chega um momento nessas epidemias que não é possível mais controlar tudo isso do ponto de vista de exames. E aí é importante cuidar daqueles casos graves, focar nos casos graves, que infelizmente em alguns países nem os casos graves estão tendo condição de assistência. A questão é essa, a gente ter um cuidado inicial, né? Essa é a hora de ter cuidado. Tem muita gente esperando a coisa piorar para tomar uma atitude, ao contrário. A gente não precisa esperar as pessoas morrerem, vocês acreditarem nisso. Né? Eu acho, Santiago, que se alguém não acreditar em tudo que está acontecendo no mundo inteiro, vai acreditar no quê? Né? Achar que Sete Lagoas está blindada e que não vai de forma nenhuma sofrer com assim, a propagação de um vírus. O que a gente tem que ter é uma contenção de um estágio inicial epidêmico. É isso que vai fazer uma melhora desse enfrentamento e uma condição de conduzir isso com menos perdas. Eu te digo mais, eu acho que a gente poderia ter feito isso há 10 dias atrás, teria sido melhor. Mas né? isso aí que você está falando... não, é porque a gente já entendeu a ação. Né? Mas essa ação que nós tomamos... Nós trabalhamos há mais de 20 dias. Na verdade, nós estamos trabalhando nesse sentido, mas essa ação que nós tomamos, inclusive com o decreto, nós, a princípio, tivemos várias críticas, inclusive na rede social, né, de ter tomado uma atitude dessa,
né? Nós tivemos agora, com a comprovação já do primeiro caso, né? Hoje a gente já vê que as pessoas entendendo a necessidade, e muitas vezes a gente como gestor, não só eu como prefeito, mas o Dr. Flávio, médico, como secretário de saúde, que é um gestor também. Então hoje as pessoas entendendo que a nossa atitude, né, preventivo é 1000 vezes melhor, porque um descontrole, uma evolução de um quadro e um descontrole, aí nós automaticamente nós não teríamos como, atender essa demanda grande, e não é só nós, quero dizer isso, nenhuma cidade do país, do mundo, tem capacidade de se perder o controle, e isso é que nós não queremos perder, e não vamos perder. Nós estamos com muita fé, com muita tranquilidade, porque nós estamos tomando as medidas certas, preventivas, e eu acredito que nós vamos passar. Para encerrar aqui... Por outro lado, Santiago, Sete Lagoas foi uma das cidades que agiu mais rápido. Com certeza. No momento em que está... Influenciando outras. Sim. No momento no momento do pico, Sete Lagoas foi uma das cidades que agiu mais precocemente. Eu acho que no país inteiro. E talvez até no mundo, porque eu tenho escutado comentários da Itália, da Espanha, da França. Né? Fizeram alguma ação depois da coisa pegar fogo, né? Eu postei, eu tenho grupos médicos, né? A gente tem grupos de ações. A gente entendeu que alguns gestores tiveram dificuldades, sofreram um pouco para poder tomar essas atitudes. A gente sofreu também, mas a gente tomou, né? E eu acredito que no momento oportuno, no momento até adequado, dentro da condição nossa de ação também. Né? Para encerrar aqui, nós vamos falar, gente, da ida ao supermercado, tá? Ao supermercado e à farmácia, é com vocês. Estritamente necessário, ainda em qualquer lugar, estritamente necessário. E de preferência para pessoas com menor risco. Idosos, por favor, fiquem em casa. Idosos, principalmente acima de 70 anos, isolamento de 60 dias. Isso é muito importante, é a recomendação de todas as sociedades envolvidas, científicas, que estão envolvidas nessa análise, né? Recomendo que idosos acima de 70 anos fiquem em casa. Vocês são um grupo de risco, acreditem que tem gente morrendo nessa situação. É preciso entender e é preciso vigiar, né? É preciso cuidar dessas pessoas, dar suporte social, né? Então muitas vezes a pessoa não tem quem ajude, quem faça por ela. Ajuda, vamos ajudar. É nesse momento que a sociedade tem que abraçar e dar suporte para essas pessoas. Eu tenho que trabalhar, mas meu filho, quem vai cuidar, porque agora não tem creche, não tem escola. É nessa hora que a sociedade tem que se organizar e um ajudar o outro. Porque a situação é de guerra. É uma guerra contra um inimigo que a gente está travando. E é nesse momento que a gente tem que se unir e se reorganizar. Existem perdas, sim, nós temos certeza disso. Perdas para todo mundo, né? Mas é nesse momento que a sociedade tem que mudar um pouquinho de seus conceitos, dos seus entendimentos e das suas ações de enfrentamento. Fique em casa agora para depois você ir para qualquer lugar. Só uma perguntinha do internauta que mandou para a gente sobre o álcool gel feito em casa. Olha, tudo que é manipulado, né, é um pouco questionável. A gente não sabe o padrão que isso tá tendo, né? Quando você tem um álcool gel, aquele produto, ele é feito com duas questões: a composição dele, né, de ação, a capacidade dele não evaporar muito rápido para ter o tempo de ação, e ao mesmo tempo esses produtos que a gente usa no sentido de fazer a higienização, né, eles têm também, como a gente tem usado com uma frequência maior, eles têm até algum componente para não permitir que a pele se desidrate e se desgaste um pouco mais. Agora, se você me perguntar, para usar, eu tenho, mas eu vou usar outro que a gente fez aqui, eu sinceramente, eu prefiro que use alguma coisa que não use nada, né? O álcool 90%, 96% não é a mesma coisa, o 70% é melhor, o 65% também serve, o 46%
não resolve do ponto de vista técnico, mas é melhor que nada também, né? O importante é tentar manter os recintos limpos, né? Detergente limpa, a gente pode utilizar detergente limpa também, é possível, superfícies é importante limpar, né? Limpa vidros também, você pode usar para um móvel, alguma coisa, né? Não para usar para superfície corporal. Não é sugerido o uso da máscara para quem não está contaminado, né? Não. Mas se a pessoa que for sair na rua e ela quiser usar máscara, é permitido? Você, é livre? qual que é a questão? Alguma... Não, a questão envolvida nisso aí é a seguinte: a pessoa que está com suspeita ou que tem uma gripe e a gente não tem às vezes um diagnóstico, precisa sair, ela realmente precisa usar a máscara porque ela sim tem a possibilidade de transmitir. A pessoa que não está infectada, ela não está imune à infecção. Isso é preciso dizer. Porque quando, por exemplo, eu estou com o vírus, ele não está, e ele está com a máscara, eu não estou, eu vou contaminar ele do mesmo jeito. Então mesmo com a máscara ele vai ser contaminado? Vai, porque a superfície corporal, eu falando aqui, ó, a superfície corporal dele vai estar infestada. Então não é só pela... Até o celular dele vai cair alguma coisa ali. Então quer dizer tudo que aqui, a máscara tudo aqui ao redor, tudo aqui ao redor. A máscara é para não... A máscara é para a pessoa que está infectada. E logicamente aquele profissional que trabalha na área de saúde que está atendendo, ele vai precisar, inclusive, de uma máscara até melhor em algumas situações, uma máscara especial. Mas não tem sentido uma coisa dessas, né? E aí o que você cria um clima de terror, onde todo mundo tem que usar aquela máscara, circulando para todo lado e consumindo as máscaras, vai comprar hoje é muito mais caro ou não acha, né? Essa é a questão, porque houve uma corrida desenfreada atrás disso. Nós na área de saúde estamos tendo dificuldade para comprar, estamos comprando mais caro, eu não tenho opção, mas eu tenho que comprar, mas de ontem ontem nós fomos fazer uma compra, a gente percebeu que de um dia para o outro o preço dobrou. Então, essa é uma realidade infeliz de um país que vive dessa situação onde, às vezes, as empresas aproveitam de uma situação para poder fazer um aumento, né? A gente estava até comparando na rede social, já pensou se eu, como médico, fosse dobrar minha consulta também? Né? Que coisa, né, complicada que ia ser, que repercussão negativa. Tem umas coisas positivas, por exemplo, a Embratel hoje pediu para que todas as operadoras aumentem o acesso de Wi-Fi para todo mundo, aumente a internet para todo mundo, para que todo mundo possa ter mais acesso facilmente, né? As operadoras de TV a cabo também, elas liberaram, para aquelas pessoas que têm pacote básico, elas liberaram todos os canais, estão livres os canais para pessoas ficarem em casa assistindo tudo que tiver de programação. Fantástico. Então algumas coisas são boas, né? E a gente tem que levar isso para o lado positivo. Prefeito, muito obrigado Flávio. Nós estamos à disposição aqui, né? Qualquer horário que vocês precisarem, qualquer comunicação, tanto pela TV Sete Lagoas, pelas nossas plataformas digitais. Bom, a gente que tem que agradecer, né, porque por mais que nós estamos tomando algumas atitudes, né, que às vezes outros não teriam coragem de fazer, mas nós precisamos muito dos meios de comunicação. É o meio de comunicação que consegue transmitir, levar as informações corretas, que infelizmente a rede social, muitas vezes através dos fake news, a rede social, eu falo que virou uma prostituição de pessoas que falam coisas inverídicas e acabam desvirtuando as informações. Então, quando a gente tem, né, um programa, um meio de comunicação sério, que a gente tem a oportunidade de levar essas informações, né, a gente tem que agradecer, porque é essa comunicação que pode ajudar nesse trabalho, né, junto com as nossas ações e atitudes da administração. Por isso que a gente queria, né, agradecer não só a vocês, mas a todos do meio de comunicação. Através da TV Sete Lagoas aqui, o nosso muito obrigado a todos vocês que têm nos ajudado, né, a colocar em ação a prática desse decreto, dessas preocupações, dessas ações preventivas que nós estamos tomando, e vamos continuar monitorando dia a dia, né, as pessoas que quiserem entrar no site, né, oficial da Prefeitura, vai ver que todo dia vai ter um boletim diferente acompanhando o que é verdade, o que não é verdade, né, para que nós possamos, né, juntos passar por esse processo virótico que nós estamos passando aí a nível mundial,
né, como já tivemos outras pestes mundiais, né, nós hoje somos pessoas que temos tecnologia, que somos pessoas mais esclarecidas, né, são seres humanos que têm capacidade de tomar e chegar do outro lado do mundo instantaneamente. Eu acho que nós temos, né, de usar esse meio de comunicação e vocês são parte importante nisso. Tá? Nosso muito obrigado. Quero que deixe com certeza, pode ter certeza que a Prefeitura, a Administração Pública está muito atenta, né, a toda a evolução desse processo, né? Principalmente, quero mais uma vez, né, destacar aqui, a nossa preocupação principal é com cada um de vocês, e aí é importante que vocês também nos ajudem para que nós não, como diz o Dr. Flávio, que nós tenhamos um mínimo de perda possível, né? Né, o que nós queremos é nenhuma perda, né? Mas as adversidades, as dificuldades, né, são grandes, eu sei, tanto nas pessoas que dependem de escola, que dependem do trabalho, que dependem, às vezes, de sair, de ir no supermercado. Não é só supermercado, qualquer, né, qualquer comércio que for, que precisar de sair, né, circule o menos possível. Né, não é terrorismo, nós não estamos fazendo terrorismo, nós só precisamos desse controle nesse momento crítico da doença no mundo, né? E esses próximos 15 dias são muito importantes para isso. Por isso que a gente queria te agradecer, Santiago, a todos vocês, né? E deixar à disposição, para ter certeza que nós estamos aqui trabalhando por você. Doutor Flávio, uma palavra para a gente encerrar. Uma palavra não, uma frase. Não dissemine o vírus, dissemine a informação permanente, de pouca circulação. Eu acho que é importante a gente trabalhar essa ideia. Dissemine a ideia de se ficar em casa, de circular pouco. Isso aí. Nós agradecemos a você também que esteve conosco pela TV Sete Lagoas, pela TV Com BR e também pelos nossos canais digitais. A qualquer momento nós podemos voltar aqui para falar também sobre esse tema. Estamos aqui a postos na TV Sete Lagoas para informar para você qualquer novidade que tenha na cidade. Um abraço e até o próximo programa.